E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo. Para quê? Para concursos vestibulares e também pré-militar. Exatamente isso, como você sabe, o nosso CHC. Aqui como que está escrito aqui, minha camisa bonita, né? Eu quase que eu coloquei a mão aqui do outro lado, porque aqui esse troço de câmera fica meio esquisito. Mas aqui, ó, CHC, curso de História completo para concursos vestibulares e também para militar. Professor, serve para mim também para pré-militar, que cai o conteúdo de História Geral sobre... Tá no meu edital de pré-militar, professor. No meu edital de pré-militar estava escrito lá, Guerra Fria. Serve essa aula? É claro que serve, meu filho. É o curso de História completo para qualquer tipo de prova que caia a parte de História. Aqui atrás meu cartaz bonitão, né? Tá aí, né? O cartaz. Pessoal, nosso curso é simples, pessoal. Nosso curso é simples, que vai todo mundo aí com conteúdo bem completo e tudo mais. Meu Deus do céu, estamos muito bem. Muito obrigado a todos aí que estão participando, que se inscreveram e que estão aí tendo a oportunidade, nesse caso, e confiando nesse projeto do CHC. Aqui comigo, professor Alves, beleza? E também aí com o professor Igor, porque aqui também temos o curso de meio ambiente, né? No caso aí uma playlist destinada somente para meio ambiente, ajudando aí na parte de geografia, parceria com o professor Igor, que tá um sucesso danado. Sucesso! Beleza. Guerra Fria, como você pode observar aqui. Professor, você não falou o e-mail. Tá bom, vou falar, tá bom? Desculpa, tá? História com P1@outlook.com. Facebook, isto sai o celular para mensagem do 3291650267. Segura, pião! Vamos lá então. Vamos lá então na aula então Guerra Fria, parte 2. O professor teve a parte 1, então tem a parte 2. É exatamente isso. E nós teremos ainda a parte 3. Só terá a parte 3. Não, devemos ter também a parte 4 também, beleza? Nossa, professor, que tantas aulas. Eu já vi uma aula só de Guerra Fria. Tudo bem, que bom que você viu. Mas aqui, como eu falei, eu gosto de explicar as coisas bem no mínimos detalhes, tranquilo? Guerra Fria, parte 2. Hoje nessa aula vamos falar sobre estratégias de expansão, tanto capitalistas como socialistas, tranquilo? E a tal da corrida armamentista, tranquilo? Ok, beleza? Então vamos lá. Estratégia de expansão, tanto capitalista como socialista. A Europa perde a hegemonia mundial, sobem Estados Unidos e União Soviética. Lembrando que fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa já está pegando, fim da Primeira Guerra Mundial, vamos lá, voltar antes ainda. A Europa já está pegando, os Estados Unidos começam a crescer, a União Soviética também começa a crescer através da Revolução Russa. Quando chega o fim da Segunda Guerra Mundial, aí mesmo que a vaca foi pro beijo para a Europa. Né? A Europa está muito debilitada, né? Ela está muito abalada pela guerra, tanto politicamente e economicamente. Então, isso, óbvio, que dá o despontamento aí de grandes potências como os Estados Unidos e a União Soviética e Estados Unidos. Óbvio que a União Soviética com o lado socialista e óbvio que é os Estados Unidos com o lado capitalista, tranquilo? E esses dois, como eu já falei, vão disputar áreas de influências. E onde serão essas áreas de influências? Pessoal, é nesse momento que tem os chamados contextos, né, da criação dos países de primeiro mundo, segundo mundo e terceiro mundo. Esses países de terceiro mundo seriam quem? No caso da África, da Ásia e também no caso de dentro da América também, que vai, nesse caso, pessoal, vai levar a você ter, nesse caso, a expansão, né, desses ideais dentro dessas regiões. Professor, na América não teve influência comunista, né, socialista? Calma, meu filho, Revolução Cubana, meu Deus do céu, não fala uma coisa dessa não, pelo amor de Deus. Aquele país que estava ali, vamos dizer ali, ó, no quintal dos Estados Unidos, vira socialista. Meu Deus, professor, você vai abarcar... Nós vamos passar um pouco sobre essa Revolução Cubana, né? Mas, se eu não me engano, a História da América, eu falei um caso sobre isso, beleza? Mas aqui nós vamos abordar, beleza? Mais ainda. Ele está no contexto de Guerra Fria.
Lembrando que o contexto de Guerra Fria, pessoal, gira não só em torno do mundo, né? Em torno do mundo, óbvio que gira em torno do mundo. Vai jurar em torno de quê, professor? De Júpiter, Marte, Saturno, Netuno? Mas, pessoal, gira em torno, pessoal, o que eu quero dizer aqui? Quando fala de Guerra Fria, nós pensamos Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos e União Soviética. Vietnã, crise cubana, comunismo na China, Vietnã. Então nós pensamos nessas coisas fora. Mas lembrando, aqui dentro do Brasil, isso é muito, mas muito delicado, pessoal. Por quê? Aqueles governos populistas, no final da ditadura do Estado Novo, onde temos Dutra, Vargas, JK, João Goulart, Jânio Quadros, João Goulart, pessoal, será um contexto muito perigoso, porque está no meio da Guerra Fria. Então aquelas ideias do socialismo, os militares, com a ditadura militar, tudo está relacionado com Guerra Fria, pessoal. Beleza? Continuando. Então esses países do terceiro mundo, como tanto na África como na Ásia, serão o quê? Serão obcecados, né? Obcecados não, né? Serão almejados, serão olhados com olho gordo por parte dos Estados Unidos e também da União Soviética. Aí, pessoal, nós vamos ter diversos mecanismos de expansão do socialismo e do capitalismo. Ou seja, quando era criado um mecanismo, vamos dizer, de retaliação, ou político, militar, econômico, de um lado também criava a mesma coisa, tranquilo? Então eram mecanismos de planos de expansão, tanto político e econômico, e também, no caso militar, óbvio, tranquilo? Então, os Estados Unidos, você tem lá a doutrina Truman, né, com o presidente Truman, né? Nesse caso, a ideia da doutrina Truman era conter o avanço comunista internacional, né? Frear esse avanço comunista que estava vindo, né? E nós teremos também, dentro do próprio Estados Unidos, um senador chamado Joseph Market, né, onde vai ter a ideia do marketismo, né, onde vai ser uma ideia mais ainda rigorosa, né, mais ainda afinco, né, a ideia de que perseguir dentro do território americano. Quando a doutrina Truman ela visa o internacional, visa o mundo, né, o marketismo visa ali dentro dos Estados Unidos. Ou seja, uma verdadeira caças às bruxas, né? A ideia ali de você perseguir qualquer pessoa que seja considerado subversivo, tá viu? Outra ideia também dos Estados Unidos, o Plano Marshall, né, do secretário aí, geral aí, o Plano Marshall, onde estava a ideia da ajuda econômica, a Europa, né, e isso vai ser muito contestado pela União Soviética, porque se dizia a União Soviética que eles teriam que ajudar individualmente, não todo mundo de uma vezada só, porque o medo da União Soviética era o quê? É que essa ajuda a esses países europeus futuramente estariam em débito. Ou seja, meu Deus, Estados Unidos, você me ajudou, então o que você quiser eu faço. E o problema era esse. Caso os Estados Unidos avance um ataque capitalista contra a União Soviética, óbvio que todos esses países europeus iriam atrás dos Estados Unidos. Tranquilo? Então o medo muito grande da União Soviética, dessa ajuda conjunta, era ter esse plano Marshall em vigor. Tranquilo, pessoal? Que visa o quê? Preservar também o mercado dos Estados Unidos para integrar ao bloco capitalista, né? Óbvio que esse plano econômico, né, ajudando esses países que foram assolados pela guerra, né, principalmente na Europa, você vai observar o que nisso? Você vai observar que esses países vão fazer uma aliança, vão se integrar aos Estados Unidos, ao bloco capitalista. Tranquilo? A OTAN, né, no caso militar, aí, a organização, né, do Tratado do Atlântico Norte, né, onde tem a ideia militar de intervir em regiões com ameaças comunistas, né, socialistas. Aí você vai ter a aliança de diversos países, mas também temos alianças específicas dentro da América, como o TIAR, né? A aliança aí do Tratado Interamericano de Ajuda Recíproca, né? Onde esses países vão se alinhar e tudo mais.
a União Soviética não fica por trás, né? Em favor ao caso do plano, no caso do plano Marshall, ele que ajuda, né, nessas coisas, ele vai criar o Comecon, né? Aí no caso aí o Conselho de Assistência Mútua Econômica, em que é um plano de assistência mútua entre os países socialistas, né? Todos aqueles países socialistas que estivessem nesse caso precisando de ajuda, a União Soviética iria ajudar, tranquilo? E no caso da OTAN, você tem o Pacto de Varsóvia, né? Onde é uma ajuda militar também a todos aqueles países soviéticos, socialistas, que estivessem aí em defesa, em garantir essa defesa dos países que tinham essa ideia socialista. Como no caso a Hungria, a Polônia, a Alemanha Oriental, a Albânia, a Tchecoslováquia. Então, entrava tudo isso aí no tal do Pacto de Varsóvia. E óbvio, né? O caso da inteligência, né? A CIA e a KGB. Tranquilo? A corrida armamentista. Pessoal, muito se falou no final da Segunda Guerra Mundial, em tratados que nós já vimos aqui dentro do curso, né, do CHC, em tentar diminuir os armamentos. Óbvio que isso não dá certo. Há uma corrida armamentista muito forte, através de que? Acirrada e muito pela rivalidade entre Estados Unidos e a União Soviética, tranquilo? Então, o pavor começa a crescer, e cresce demais, pessoal. Por quê? Em 45, os Estados Unidos têm a sua primeira bomba atômica. Em 49, a União Soviética já tem a sua também. Então, começa nesse caso um grande pavor pelo mundo naquele momento, porque se caso eles lançam essas bombas, os caras poderiam destruir o mundo, né? Se diz que o tanto de armas nucleares que eles tinham poderiam destruir o planeta Terra 2 vezes. O cara não contentava de destruir uma vez só, não. Tinha que destruir 2, né? Para não nos resistir mesmo, gente. Até o próprio Albert Einstein, pessoal, se eu não me engano, ele perguntava, caso tivesse uma terceira guerra mundial, o que teria acontecido? Ele não sabia, só que ele sabia que na Quarta Guerra as pessoas iriam lutar com o quê? Com pedras e paus. Ou seja, a visão dele já era uma coisa já catastrófica, né? Caso acontecesse um embate entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então tinha uma ameaça, né, entre ambos, né, onde a ideia de que não me destrua para não ser destruído. Pessoal, existia um pavor tanto do lado socialista quanto do lado capitalista. Caso um apertasse o botão vermelho, aquele botão que o cara vai lá, aperta, ou então gira a chavinha, o outro de lá, consequentemente, também faria o mesmo. Tranquilo, pessoal? Então, essa ameaça dessa guerra nuclear gera um movimento muito grande pelo mundo, principalmente de adolescentes, ou seja, de movimentos pacifistas. Tranquilo, pessoal? Contra essas ideias dessa corrida armamentista. Tranquilo? Na nossa próxima aula falaremos mais sobre o quê? Guerra Fria. Beleza?